Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e está começando mais um volume de jogo. Hoje é o nosso terceiro episódio, mas eu quero pedir a vocês, galera, continua se inscrevendo no canal, tá? Que a gente está gostando muito, está tendo bastante visualização, mas a gente precisa que vocês se inscrevam e compartilhem com geral. Hoje nós vamos falar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar explicar, o Thiago vai tentar explicar aquele passeio que teve ontem no Engenhão. Eu vou passar para ele agora, para ele passar para vocês as nossas redes sociais. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Viana e eu tô aqui para lembrar que vocês têm que se inscrever no @canal Volume de Jogo, né, no nosso canal do YouTube, e também temos o Twitter, @Volume de Jogo RJ. Como o Júlio disse, hoje nós vamos falar um pouco da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, das principais partidas. Vamos iniciar primeiro falando de Fluminense e Corinthians, né, que foi um 0-0 no Maracanã. E eu vou começar com uma pergunta específica para o Júlio. Júlio, tivemos um 0-0, né, entre essas duas equipes que estão lá flertando com a zona de rebaixamento. A que se deve esse placar sem gols, na tua opinião? Olha, pelo lado do Fluminense, eu acredito que foi a ausência do Ganso e do Arias. E pelo lado do Corinthians, o Garro até tentou se entender com o Thales Magno no primeiro tempo. Só que, infelizmente, no segundo tempo, o Thales Magno teve uma pancada no joelho, teve que sair, e o Garro foi substituído. Então, com isso, acabou a criatividade do Corinthians e o jogo foi 0-0, infelizmente. Pessoal, então agora eu vou analisar um pouquinho como que foi a formação da equipe do Fluminense, né, do Mano Menezes, que, como o Júlio disse, eles não tiveram nem o Arias, nem o Ganso. E aí, devido a isso, né, a criatividade do meio-campo acabou ficando um pouco escassa, porque no meio eles tinham o André, o Alexander e o Bernal. E quem tinha que fazer essas movimentações mais ofensivas de carregar a bola e tentar municiar os atacantes acabou sendo o Isaac, né, que é um garoto da base, que tem até um talento um pouco diferenciado, mas ele não tinha como armar e finalizar ao mesmo tempo. Então ele tentou fazer as principais jogadas da equipe do Fluminense. O principal lance do jogo aconteceu quando o Alexander caiu pela ponta esquerda, fez um cruzamento e o Cauã Elias, de dentro da área, cabeceou e o Hugo Souza fez uma incrível defesa. Então, foi o principal lance da partida. Só que a gente destaca uma situação específica que aconteceu, que o Corinthians marcou um gol, só que o juiz invalidou. E aí eu vou explicar o porquê. Teve uma situação de ataque do Fluminense, na qual era uma falta. Teve uma cobrança de falta, né? E 6 jogadores do Fluminense se posicionaram dentro da área. Teve o rebote, o Corinthians tirou essa bola, teve o rebote, o Samuel Xavier não conseguiu dominar a bola, e aí teve um embate com um adversário do Corinthians, ele pegou essa bola e veio para o contra-ataque. Só que no contra-ataque só tinha um André como marcador e 4 ou 5 jogadores do Corinthians indo de encontro ao ataque contra só o André. Acabou sendo o gol do Charles, só que acabou que o juiz deu falta no Samuel Xavier nesse lance. Vou perguntar para o Júlio uma situação relativa a isso. Júlio, na tua opinião, o que faltou para o Fluminense nesse lance específico, no qual ele tinha uma jogada de ataque, certo? E gerou um contra-ataque para o adversário que quase levou um gol da vitória? A superioridade numérica, né? Porque, como você mesmo explicou, tinha só o André para defender e 2, 3 do Corinthians contra ele. Quando você vai atacar, você tem que, não pode ir igual o índio. Vai todo mundo para frente. Tem que ir pelo menos 5, pelo menos ficar uns 5 a 3 jogadores atrás. Essa falha aí. O que o Júlio quis dizer em relação a isso? As linhas defensivas, né? O Fluminense tinha que ter armado melhor essa ligação entre as pontas e o meio, para não estourar toda a jogada com o André, que nem zagueiro era e era o último jogador da posição. Além disso, falando ainda um pouquinho mais do Fluminense, o Alexander, né, acabou sendo vendido para o Al-Ahly e o Fluminense perde um dos seus valores de meio campo, né? O que acontece? O Fluminense está tendo outros jogadores agora que estão voltando de lesão, o que vai ajudar, né, para o Mano Menezes agora nas próximas partidas. O Nonato já jogou, né, nesse último jogo. Tem ainda... John Kennedy ainda está no banco, o Renato Augusto dessa vez não estava relacionado porque teve um desconforto muscular, mas assim, as peças do Fluminense elas estão voltando a ficar à disposição.
E um outro ponto interessante para a gente comentar em relação à lateral esquerda. O Esquerdinha, né, que é outro jogador da base do Tricolor, ele foi titular nessa partida contra o Corinthians. Só que talvez devido a ele não ter ido muito bem no jogo anterior pela Libertadores contra o Grêmio, ele começou o jogo de uma forma muito nervosa, ele estava muito tenso e ele não conseguia desenvolver o seu melhor futebol. Tanto é que no segundo tempo o Mano Menezes sacou o Esquerdinha e fez uma modificação na formação da equipe. Entrou o Keno no lugar dele, o Keno foi para a ponta, o Lima saiu da ponta e veio para o meio, e o Alexander, que era o volante, virou lateral esquerdo. Então, assim, numa composição única, o Mano Menezes conseguiu alinhar várias situações específicas para tentar encaixar melhor o time. Uma outra situação do Fluminense também no jogo que foi interessante, que eu falei no programa passado, eu e o Júlio falamos, né? O Ignacio, dessa vez, foi titular, foi muito bem, né? E nas antecipações, nas jogadas aéreas, então provavelmente ele já não volte mais para o banco de reservas, né? O Thiago Santos entrou no final do jogo porque o próprio Ignacio teve um desconforto muscular, mas provavelmente a zaga vai ser mesmo o Thiago Silva e o Ignacio. E Samuel Xavier, um outro ponto, é um jogador que ataca bem, é bom, mas se não tiver uma cobertura, toda hora passando nas costas dele. Foi várias situações que o Corinthians conseguiu armar em cima disso. Agora que eu analisei um pouco do Fluminense durante essa partida, eu vou passar agora para o Júlio para ele falar um pouquinho do Corinthians. Como que foi essa formação, o que valeu a pena, mesmo tendo sido um placar de empate, ter ganho um ponto no Maracanã. Fala aí pra gente, Júlio. Do Corinthians eu gostei do André Ramalho, que jogou ali, o Corinthians jogou com 3 zagueiros, né? Era o Kaká pela direita, o André Ramalho no meio e o Félix Torres na esquerda. Gostei desse trio de defesa. Gostei do Garro no meio de campo enquanto jogou no primeiro tempo, armando o time. E o Thales Magno não ficou só na ponta esquerda, igual ele costumava jogar no Vasco. Ele se movimentou mais pelo ataque todo no primeiro tempo. Então eu gostei do Corinthians no primeiro tempo. O segundo tempo eu achei um jogo bem fraco, de ambas as equipes. Eu queria saber de você o que tu achou do Bernal, volante do Fluminense. Bernal é uma aposta, né, da diretoria do Fluminense, porque tinha a possibilidade do André, né, ser vendido, né, ser negociado, né? O André é um dos jogadores mais valiosos desse plantel atual, só que acabou que não teve nenhum tipo de transação. Então o André continua, né, no Fluminense, e o Bernal é uma aposta, um garoto novo, né, que tem ainda muito a desenvolver ainda nessa equipe, ainda não dá para chamar a responsabilidade para ele nesse momento. Eu não acredito nem que ele tenha condições específicas de ser um titular absoluto, ele vai ter que lutar por posição ali, mesmo agora não tendo mais o Alexander, ainda tem o Martinelli, acho que o Martinelli ainda está à frente dele, mesmo que ele tenha um potencial acima, né? Mas eu acredito que nesse momento ainda tem que dar uma acalmada. Eu acredito que ele está até um pouco abaixo desses outros garotos que estão chegando agora. Caso esse até do Isaac, apesar da posição não ser a mesma, né? Mas estou falando em relação à idade e entender o que é jogar com a camisa do Fluminense. E agora, pessoal, antes de encerrar o Fluminense, eu quero perguntar a opinião do Thiago sobre o próximo jogo do Tricolor Carioca. Vai ser contra o Grêmio, pela Libertadores, na terça-feira, às 7 horas, aqui no Maracanã. O que você acha? O primeiro jogo, o Grêmio ganhou de 2-1 lá. O que você acha? Quanto vai ser o placar e quem passa? Se vai ser nos pênaltis? Para esse segundo jogo, Júlio, eu acredito que o Fluminense não consegue passar, não. E eu explico o porquê dessa situação. Acredito que possa ser um jogo que vá para pênalti, né? Mas o placar mínimo mesmo. Lá como o Grêmio ganhou, né? Pelo placar de 2-1, acredito que aqui o Fluminense possa fazer o mesmo placar, mas eu não acredito numa superioridade, né, de situações de gol ou de finalizações mesmo, de chances criadas, nem de um lado nem do outro. O Grêmio, mais uma vez, o Renato Gaúcho poupou, né? No 2-0 do Bahia contra o Grêmio, que daqui a pouco a gente vai falar sobre essa partida, poupou bastante, perdeu o jogo, mas está numa vantagem nessa competição da Libertadores. O Fluminense, por sua vez, não teve o Ares e não teve o Ganso. Então, mesmo eles tendo sido suspensos, eles vão chegar fisicamente melhor do que a maioria dos outros jogadores. Mas mesmo assim, eu acho que os times se equivalem bastante. E acredito que o Grêmio vença e... Não, você tinha falado que o Fluminense acredito vence que 2-1. Isso, me desculpa. Acredito que o Fluminense vença pelo placar mínimo, só que Mas em cobrança de pênaltis eu acredito que vai ser o Grêmio o time que vai seguir nessa competição. E eu, galera, infelizmente, gostaria muito de falar que vai dar Fluminense, mas eu acredito que o Grêmio, por ser um time copeiro, acostumado a jogar Libertadores, eu acredito que ele segura um 0-0 aqui no Maracanã.
Agora, Thiago, fala pra gente do Grêmio Bahia. O que você achou no jogo de sábado, né? Isso aí. Fizemos uma análise também do jogo entre Grêmio e Bahia, né? Por quê? Primeiro, para saber como que o Renato Gaúcho ia escalar o time do Grêmio, visando já a competição da Libertadores nessa semana, né? E para entender um pouquinho também do Bahia. Como no programa passado a gente falou do Fortaleza, a gente fez um raio-x do Fortaleza, essa vez agora chegou a vez de fazer a mesma coisa com o Bahia. O que o Bahia é interessante e diferenciado em relação à maioria dos times do Campeonato Brasileiro? O meio-campo do Bahia é um meio-campo muito voluntarioso, habilidoso, em que eles não determinam posições marcadas fixas, né? Então o quarteto do Bahia ali no meio-campo, né, com o Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro e o Cauli, eles são bem dinâmicos. Então eles sempre estão variando jogadas e mesmo o Everton Ribeiro sendo o principal, né, armador, a gente tem o Jean Lucas que faz as batidas de fora da área, né, que não tem medo de arriscar. A gente vê muitos jogadores com medo de fazer esse chute de fora da área. O Jean Lucas não tem isso. O Cauli, as arrancadas que o Cauli joga pela ponta, faz os cruzamentos também é bem interessante. É um desafogo mesmo para o time. Eles trabalham muito com a bola no pé, muita posse de bola, muita intencionalidade e muito jogo vertical. Sempre tentando a parte ofensiva, né? É uma das características também, né, que acontece muito com o técnico Rogério Ceni. E nesse jogo também, Thiago, teve a lei do ex, né? Parece que o Tassiano, que é ex-Grêmio, fez 2 gols, né? Isso aí, gente. O placar foi de 2-0, né, do Bahia contra o Grêmio. E os 2 gols foram do Tassiano, né? 2 gols de cabeça. Tassiano que teve 3 passagens pelo Grêmio. E aconteceu um fato meio que curioso, que volta e meia é costumeiro no futebol brasileiro. Vou até perguntar pro Júlio o que ele acha disso. O Tassiano não comemorou. Para alguns é uma forma de respeito com o ex-clube, para outros é uma forma de não tão respeito com o clube atual. Futebol é o espetáculo, futebol é o gol. O melhor momento do jogo é o gol. Então, não comemorar é um pouco complicado, né? É minha percepção, é minha ótica. Mas eu vou perguntar e vamos ver o que o Júlio acha disso. Eu acredito que tem que comemorar sim, gente, porque ele tem respeito pelo clube anterior, mas também tem que ter respeito pelo clube atual. E ele comemorar é uma forma de respeitar o clube atual. Eu queria saber também de você, Thiago, sobre o jogo Palmeiras e São Paulo. O Choque Rei, né, que é chamado lá em São Paulo. O que você achou do jogo? Palmeiras e São Paulo, gente. O Palmeiras, né, veio com um time praticamente titular e o São Paulo foi para o outro lado, né? Trouxe os reservas. Todo mundo, né, tá com o foco e a cabeça nas partidas da Libertadores de meio de semana. Um dos pontos que retornou ao Palmeiras, que é um jogador diferenciado, um jogador muito bom, que tem muito a evoluir, é o Estevão. Flaco Lopes, para mim, ele não pode ser reserva no Palmeiras, para nenhum dos atacantes que estão ali, né? Ele é brigador, ele chuta, ele não tem medo, ele erra, mas ele, mesmo depois do erro, ele tenta acertar, então ele tem uma autoestima bem elevada e atacante necessita ser dessa forma. Já o São Paulo, né, por sua vez, né, acabou utilizando um esquema um pouquinho diferente, acabou atuando com 3 zagueiros, teve um jogador da base que jogou e jogou bem, o Patrick. O Júlio vai fazer essa análise desse jogo. Então, assim, eu acreditava que o Palmeiras teria que ter mais vontade de vencer devido à situação específica dele no momento, que é um time que está variando entre bons jogos e jogos ruins. Os resultados não estão tão bons como os de antigamente, né? Bel Ferreira empilhando títulos aí há vários anos. E eu acho que dá uma carga emocional para o Palmeiras melhor do que tinha antes. Ganhar um clássico é sempre importante. A gente vai falar quando vier Botafogo e Flamengo. Se estava com reserva, se estava com titular, se tinha gente suspensa, se tinha gente lesionada, não interessa. A camisa, o manto é aquele ali. Então é inadmissível, né? Você perder um clássico e quanto mais gols tomar, pior ainda. Então agora eu vou perguntar para o Júlio o que ele achou dessa partida com mais nuances de Palmeiras, o que fez de melhor durante a partida e se o São Paulo atuando com um esquema diferente, com uma quantidade de jogadores que não utiliza na rodagem do plantel, se isso auxiliou ou não na vitória do Palmeiras. Galera, eu gostei do Palmeiras no primeiro tempo, que eles entraram com o Richard Rios, o Zé Rafael e o Veiga. E no Maracanã contra o Botafogo pela Libertadores, ele tinha colocado o Veiga de segundo volante e o Felipe Anderson de meia de ligação. E não tinha dado certo no Maracanã. No Engenhão contra o Botafogo pela Libertadores. Já ontem, quando ele fez esses 3 jogadores que eu citei anteriormente, o time do Palmeiras jogou melhor.
Eu gostei mais. E ontem também o Palmeiras contou com a volta do Estevão na ponta direita e o Lázaro jogou pela ponta esquerda e ontem jogou bem. Conseguiu até fazer um gol no segundo tempo que foi anulado pelo juiz. Então o Palmeiras, eu gostei do primeiro tempo dele, essa parte. Já o São Paulo, ele no primeiro tempo, ele entrou com 3 zagueiros porque estava com time reserva. E o Ferreirinha, com 8 minutos, saiu machucado. Aí o técnico teve que botar o Patrick, lateral esquerdo da base. Como ele estava jogando com 3 zagueiros, esse Patrick entrou na ala. E no primeiro tempo, a primeira chance do Palmeiras, a chance mais clara do jogo, apesar do Palmeiras ter dominado, foi do São Paulo. Numa bola que o Rato dominou a bola no meio de campo, nas costas dos volantes do Palmeiras, e lançou a bola para esse Patrick. Ele dominou, chutou a bola, ela passou rente à trave do Everton. O que me chamou a atenção no São Paulo no segundo tempo foi que quando ele botou 2 titulares, que foi o Lucas e o Luciano, o São Paulo melhorou. E tanto que o gol o gol do Luciano foi aos 26 minutos, quando entrou esses 2 titulares. Só que teve esse acidente com esse jogador do Palmeiras, o Patrick, ele sofreu uma concussão. O jogo ficou parado 11 minutos, teve um acréscimo de 11 minutos. E no minuto 56 da partida, o Rony cruzou uma bola da esquerda e o Flaco Lopes fez o gol da vitória de cabeça. Então foi o que eu achei do time do São Paulo e do Palmeiras, foi isso. Júlio, então vamos dar o pitaco agora, né? Nosso palpite em relação a esses 2 times que vão jogar a segunda partida das oitavas de final da Libertadores nessa metade de semana. Já vamos dar o palpite já de Palmeiras e Botafogo. Para você, resultado e quem passa para a próxima fase? Eu acredito que o Botafogo empate de 1-1 e se classifique. E você, qual é a tua opinião sobre esse jogo? Acredito que o Botafogo passa. Talvez até ganhe lá. É a minha opinião, é o que eu acredito que possa acontecer. E São Paulo e Nacional? Acredito 2-0 São Paulo. Gol de Calleri e Lucas Moura. Eu já acredito que o São Paulo também passa, mas um placar mínimo. Acredito mais do que um 2-1 ou 1-0, não. Entendi. Então fechamos essa parte, né, do clássico paulista. Agora eu queria que você falasse do Vasco e Criciúma. E é isso aí. Agora vamos falar então de Vasco e Criciúma. Um 2-2, né, lá no Heriberto Rios. E o que acontece? Foi um bom jogo, né, com propostas diferentes das 2 equipes. Quem acompanhou só o resultado pode pensar que foi um placar injusto para o Vasco da Gama, que tomou um gol logo no início, chegou à virada ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Criciúma fechou o jogo com o placar de 2-2. Podemos analisar de 2 formas essa partida. A primeira é, o Criciúma teve mais volume de jogo, o Criciúma conseguiu ter boas oportunidades ofensivas durante todo o primeiro tempo. O problema do Criciúma é que, talvez por ele ter feito o gol muito rápido, ele ficou afobado todos os momentos a partir desse gol para as finalizações. O Criciúma teve chances com Felipe Mateus, com Bolassi, com Marquinhos Gabriel, com Meritão. Todos eles tentaram chutes e variações de jogada, mas a bola muito pouco ia direto para a meta do Léo Jardim. E eu vou falar em relação ao primeiro gol da partida. O Bolassi tinha a bola dominada pelo meio, tentou passar pelo Matheus Carvalho, e o que acontece, gente? Jogador de meio campo não pode perder essa bola no embate de corpo contra corpo. O Matheus Carvalho não foi firme, não foi forte para essa bola. O Bolassi deu o passe, essa bola foi para a esquerda, o Alano pegou essa bola, depois o Bolassi continuou na jogada e, sem marcação, no meio da área, bateu e fez com que o Criciúma fizesse 1-0 no marcador, né? E tem um caso muito interessante em relação a esse jogador, Bolassi. Ele tem 35 anos, ele é do Congo, e ele chegou agora, né? Há pouco tempo no Criciúma. Ele tem 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro e 3 assistências, sendo que desses 6 gols, 3 gols foram contra o Vasco. E 2 assistências também foram contra o Vasco. Isso juntando o primeiro jogo do turno com o jogo agora do retorno. Então ele praticamente pode ser considerado um carrasco do Vasco, né? O Criciúma tem alguns valores bem interessantes no time do Tencate. O Mateuzinho, né, um meia de ligação bem interessante. Revelado pelo América Mineiro, né? Ele é um bom jogador, ele tem visão de jogo.
é um jogador que sabe armar bem as jogadas. Mas ele é mais pé direito ou ele é ambidestro? Júlio, assim, ele consegue jogar com as duas, né? Mas a questão principal é, ele tem a visão de jogo sem estar com a bola. Ele consegue, é aquele tipo de jogador que antevê a jogada. Ele sabe que ele pode jogar aquela bola pro lado direito, sendo que ele vai ter o lateral Claudinho chegando para finalizar. Ou ele pode jogar junto, fazendo uma dobra com o Trauco que joga pela esquerda, sabendo que ele vai apoiar bem. Então é um tipo de jogador desse nível. O segundo gol do Criciúma, né, na partida, que foi no segundo tempo, quase no final do segundo tempo, o Mateuzinho ele só jogou 25 minutos ontem, porque ele está se recuperando de lesão. Como eu disse, ele ficou 5 jogos fora por lesão. E ele fez o cruzamento pro Bolassi, que o Bolassi fez o segundo gol dele. A assistência foi do Mateuzinho. O Mateuzinho só esteve em campo por 25 minutos, e mesmo assim já fez uma assistência. Mas no caso, você agora falou as qualidades do Criciúma até agora, pelo que eu entendi. Mas e o Vasco? Fala alguma coisa assim. Então, o que aconteceu com o Vasco? Eu comecei primeiro a destrinchar sobre o Criciúma para... Tanto é que eu já peguei o recorte do primeiro gol e do último gol, que foi o primeiro do Criciúma e o segundo do Criciúma no placar de 2-2. Agora, falando em relação ao Vasco. O que teve de positivo no Vasco? Teve muita coisa de positivo. Até porque não jogaram com o Veguete. Então, eu imaginava que sem a força principal do ataque, o Vasco não teria força, realmente, para fazer jogadas ofensivas. E me surpreendeu mais um jogo muito bom, tanto do Adson quanto do David. E o Ryan, que foi o substituto do Veguete, não sentiu o peso da camisa e nem o peso de, né, estar no lugar de um ídolo, né, atual da equipe. Então, assim, o trio da frente foi muito bom, né, conseguiu fazer várias jogadas interessantes. Mas foi o Adson, Ryan e o David. Ah, tá. Os três, isso. Os três jogaram muito bem e tiveram variações. Eles fizeram marcação alta, eles tentaram a todo momento, né, estar próximo da linha adversária de defesa. Tanto que o Ryan, ele saiu com câimbras. Um garoto novo sair com câimbras, né? É porque, assim, ele estava num ritmo muito alucinante, com muita vontade, realmente, de ver aquilo como uma oportunidade única para a carreira dele. Tanto é que os 2 gols do Vasco, né? O primeiro gol que o Vasco fez, o David pegou a bola, né, na esquerda, e ao invés dele chegar na linha de fundo ou tentar uma batida, né, cruzada, fazer uma diagonal, ele trouxe essa bola para o meio, veio trazendo aí uma falha do Criciúma. O Criciúma não teve explosão e nem a visão de jogo de tentar tirar essa bola, desvencilhar uma jogada antes do arremate. Como assim? Ele deixou o David carregar essa bola, levar, ter a possibilidade de pensar o que fazer e chutar. E aí a bola foi perfeita. Foi um dos gols mais bonitos da rodada. Foi um golaço do David, que foi o gol de empate do Vasco. E na partida passada tinha jogado o Vitor Luiz. E o Piton dessa vez voltou? O Piton voltou, mas dessa vez ele não precisou nem ser tão voluntarioso e nem tão ofensivo como ele costuma ser em todos os jogos do Vasco, né? Como eu disse, venho dizendo nos últimos programas, Piton e Veguete são os principais jogadores do Vasco atuais, junto com o Payet, que cadencia mais o jogo. E o que acontece? Aquela jogadinha tramada sempre que acontece do Piton cruzando e o Veguete cabeceando. No jogo contra o Criciúma não teve isso porque não tinha o Veguete. Mas o detalhe do segundo gol do Vasco é bastante interessante se a gente for parar para analisar de uma forma mais destrinchada. Era uma jogada de bola parada, o Payet cobrou essa falta, tocou a bola pro Piton. Piton recebeu, tentou cruzar na área como ele costuma fazer com o Veguete. Só que ela acabou indo muito forte e chegando quase na linha de fundo da lateral direita. O Adson não deixou essa bola sair. O Adson pegou a bola na ponta e cruzou para a esquerda. O Piton já estava do lado esquerdo esperando essa bola. Ele recebeu a bola, levantou a cabeça, fez o cruzamento rasteiro, o Ryan saiu da marcação, recebeu essa bola livre na área e fez o segundo gol do Vasco. Nessa situação específica já era 48 minutos do primeiro tempo. E isso é importante a gente entender como que o time tem que estar ligado do primeiro ao último minuto do jogo, do primeiro ao último minuto de cada um dos tempos. O Vasco teve 15 segundos de posse de bola, de variação com 4 jogadores diferentes, e o Criciúma não conseguiu apertar. Afrouxou a marcação, deixou girar de um lado para o outro, e o Vasco chegou no 2-1 dessa forma. E eu acredito que o Vasco só não venceu a partida ontem, porque um dos primeiros lances do segundo tempo, quando teve um cruzamento da esquerda e o Léo estava livre na área, ele não conseguiu chegar mais rápido, né, antecipar, e a bola cruzou. E aí não teve o gol.
Se o Vasco fizesse o 3-1, eu acredito que o Criciúma não teria um ritmo, não teria a disposição dos jogadores para levar esse jogo para um empate. E a torcida do Vasco já quer saber, Thiago. Esse time do Vasco com essa classificação que tá, ele briga por Libertadores, ele vai se contentar com a Sul-Americana, ele já escapou do rebaixamento. O que você pode dizer para a torcida vascaína? Eu acho interessante a gente pensar da seguinte forma: batida de metas. Primeiro, sair da zona de rebaixamento. Segundo, ter uma consolidação de um trabalho. Terceiro, ter mais jogadores imbuídos num perfil do técnico Rafael Paiva, que está trazendo a garotada da base junto. Próxima meta é ser primeira página de tabela, ficar entre os 10 primeiros. Eu acho que é interessante você ir pensando por partes, e quebrando e conseguindo. Acredito que o Vasco tem a condição de ficar entre os 8, os 9 primeiros do campeonato. Pensar mais do que isso hoje é vislumbrar muita coisa. Uma outra situação interessante que está acontecendo no Vasco é que alguns jogadores que estavam um pouco fora, né, dos planos da diretoria, eles conseguiram outros clubes, né, para atuar. A gente até tocou nesse assunto na live passada, né? Isso. Então, né, o Serginho, atacante, acabou indo para o próprio Criciúma. O Zé Gabriel também saiu. O Galdamés está provavelmente voltando para a Argentina. E um dos jogadores que estava entre esses também, que talvez não fossem mais relacionados, acabou sendo relacionado para o jogo contra o Criciúma, que é o Rossi. Então o Rossi, provavelmente ele ganha novamente mais espaço no grupo, porque ele está voltando a ser relacionado, mesmo tendo alguns outros clubes, né, de Série A e de Série B tentando contar com o futebol dele. E a próxima partida do Vasco, galera, vai ser segunda-feira contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Dá teu palpite, Thiago. Quem ganha? Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. Ainda tem, né, uma margem de uma semana aí para essa partida, mas eu acredito que, né, o Vasco está voltando a estar nos eixos. O técnico Rafael Paiva está conseguindo entender melhor a sua equipe cada vez mais. O fôlego dessa garotada que ele está colocando aí sempre no segundo tempo está dando muito resultado, está valendo muito a pena, está sendo muito interessante. Eu acredito que dentro de casa o Vasco vai vencer o Atlético Paranaense, pelo menos por 2 gols de diferença. Eu acredito em 1-0, galera. E agora vamos falar do clássico do Engenhão, Thiago. Começa analisando aí para a torcida, para a galera, né? O que você achou do jogo? Pessoal, é o principal jogo da rodada, né? Não tem como não ser o principal jogo da rodada. As duas equipes que brigando por liderança, e uma delas ganha de uma margem tão absurda de 4-1, né? Como resultado. Podemos falar alguns pontos, né? Tanto de Flamengo quanto de Botafogo. Eu vou destacar um de cada lado e depois eu passo para o Júlio para ele também analisar e depois a gente destrincha melhor como que foi esse clássico. Um ponto importante em relação ao Flamengo. Quando você tem zagueiros que não têm tanta velocidade, né? Ou zagueiros que não são tão velozes como os atacantes adversários, que são pontas realmente velocistas, você não pode deixar esse 1 contra 1. É muito difícil. E aconteceu isso ontem. O último gol do Botafogo foi um marco desse, né? Deixar Matheus Martins voando com o Davi Luiz no 1 contra 1, em 6 segundos, o garoto do Botafogo pegou a bola, arrancou, dominou com a direita, deu tapa na frente, chutou com a esquerda e fez o gol. Em 6 segundos. Então, assim, eu acho que uma situação específica dessa partida foi essa. O 1-1 de zagueiro do Flamengo contra atacante do Botafogo. Não pode acontecer isso. E aí, isso acaba espelhando para o restante da equipe. Se tá o zagueiro no 1 contra 1, onde estava o meu volante? Onde estava o cara que tinha que estar na marcação? Onde estava o Alan? Onde estava o Everton Araújo? Não é uma crítica específica de que teve uma falha pontual de um jogador único. Porque quando é aquele esquema de quando todo mundo acerta e ganha, é perfeito, quando todo mundo erra, é terra arrasada. Não necessariamente. A questão é, 1 contra 1 não pode deixar. Depois eu vou falar mais especificamente sobre a defesa do Flamengo e as falhas durante o jogo. Já em relação ao Botafogo, mais uma vez, o Botafogo se reinventou durante a temporada. Perde Jefinho, perde Eduardo, perde Júnior Santos. Acabou o ano. Aí vem a diretoria, traz Matheus Martins, traz o Igor. Alan.
Então, assim, só isso Alain, citando só Almada. isso citando só os jogadores mesmo, o Almada, citando só os jogadores mesmos, os armadores e os atacantes. O time se reinventou. Então, mais uma vez, o Botafogo consegue ter aquele quadrado, uma espécie de quadrado mágico, né? De os dois pela ponta, um como referência que não fica parado e um vindo mais no meio carregando. Os 4 jogadores de frente do Botafogo atrapalham e dificultam qualquer ação defensiva de um time adversário. Então, isso é pontual. É pontual. As falhas de organização defensiva e de posicionamento tático da defesa do Flamengo, e é pontual as variações ofensivas e de balanço de movimentação de jogada e de dobras entre os lados do Botafogo. Essas são as primeiras análises da partida. Eu vou passar para o Júlio para ele dissecar um pouquinho mais sobre como que foi o jogo em relação ao panorama do resultado. Olha, pessoal, eu gostei do primeiro tempo do Flamengo, a princípio, né? Porque ele jogou assim, com muitos desfalques, né? O Wesley, eu não entendi porque que ele já está praticamente vendido para a Atalanta e jogou de titular ontem. Não entendi porque que a diretoria permitiu que ele jogasse. O Fabrício Bruno também está praticamente vendido, pelo menos é o que dizem na imprensa. E permitiram também que ele entrasse titular, não entendi isso. Mas eu gostei do Léo Ortiz, deu passe ali, parecia até um camisa 10. Apesar de ele ser zagueiro, ontem ele parecia até um camisa 10. O primeiro gol do Flamengo, ele passou para o Bruno Henrique, que deu aquela cavadinha, né, em cima do John, e deu aquele passe também para o Carlinhos, só que o Carlinhos chutou de cabeça baixa, muito forte, isolou a bola. Então, do Flamengo que eu achei de positivo foi isso. Mas eu gostaria mesmo que o Thiago, como treinador, né, que explicasse por que o Botafogo no segundo tempo sobrou tanto, pessoal. Explica pra gente, Thiago, por que o Botafogo sobrou tanto no segundo tempo. Tem o fator, né, que eu tinha explicado em relação à mobilidade, né, dos jogadores de frente. Ela é muito ampliada, porque quando você tem no banco jogadores que entram e o ritmo da partida continua igual, você não tem 11 titulares, você tem 15 titulares. Hoje o Botafogo tem 15 titulares. Sai o Igor, entra o Tiquinho. Sai tinha o Carlos Alberto no banco, tinha o Matheus Martins no banco. Então, se sai o Savarino, tá tranquilo, né? Se sai... Tem o Romero no banco. Se sai o Savarino. Outros jogadores que nem chegaram nem a serem utilizados ontem. Por quê? O plantel do Botafogo tá muito vasto. Tem várias possibilidades de mudança, né? De troca de jogador, e pode ser troca de jogador em relação a esquema tático, como troca de jogador em relação a não precisar trocar o esquema tático. Então você pode dizer que isso é um diferencial do Flamengo pro Botafogo? O banco do Flamengo não tem essa mesma qualidade para virar um jogo? Hoje não, Júlio. Hoje o Flamengo não tem mais o diferencial que teve no início da temporada. Por quê? Nessa partida contra o Botafogo, não tinha o Gabriel, não tinha o Pedro, sem contar, não tinha Vinha, Cebolinha. No banco, o De La Cruz não poderia entrar, Luiz Araújo também não tinha. Então, a quantidade de peças, né, para um remonte de uma equipe, de um quebra-cabeça, o Flamengo não tinha. Era como se um quebra-cabeça tivesse realmente... Faltando as peças. Entendi. A gente não tem as peças. E aí o que acontece? Acaba acontecendo o que a gente conversou nos últimos programas, de a importância do Tite dar valor à base do Flamengo. O Flamengo vai disputar um Mundial aí, uma final de Mundial Sub-20. Vai ser sábado que vem, galera, no Maracanã. Dá para entender como que não tem jogadores, então, desse plantel que vai disputar um Mundial incorporados e já jogando, já atuando pela essa equipe principal. Aí, num jogo como esse contra o Botafogo, que você precisava de recursos, tinha no banco e entraram para jogar o Lohan, né? O Vitor Hugo e o Everton Araújo. É um jogador... E o Mateuzinho como titular. Mas assim... Mateuzinho não, o Wesley. O Wesley como titular. Isso. Ato falho, gente. Então, o que acontece? Tinha esses jogadores, né, da base do Flamengo que acabam não atuando sempre. E aí, num momento que é necessário que eles atuem, joga todo mundo ao mesmo tempo. E aí depois o técnico vem para uma coletiva de imprensa e quando é perguntado, o Arrascaeta sentiu, né, uma lesão muscular, né, provavelmente fique
uns 20 dias fora. O que né? você atribui, Thiago, essa toda hora lesionando o jogador? Júlio, a gente não tem... não consegue entender as cargas específicas que o Flamengo se utiliza enquanto coordenação e coordenação técnica. Como assim? É um trabalho integrado. Tem o fisioterapeuta, tem o preparador físico, tem o fisiologista. Todos eles atuam juntos. Só que cada um dentro do seu ramo, dentro do seu aspecto físico. A gente não tem dados suficientes para que seja mostrado. Jogador X só pode ter uma minutagem de tantos por jogo, ou por semana, ou por mês, porque são cargas. Você tem ciclos, são macrociclos e microciclos. Então é como se fosse um treinamento. Você vai treinar. Eu vou ter uma carga de tantas horas por dia de treinamento. E eu vou espalhando isso durante a semana. Isso aí é o básico, né, de um treinamento desportivo. E o Flamengo tem isso. Todos os times têm isso, né? Só que, assim, é difícil de você conseguir compreender como em 2 jogos você perde 3, 4, 5 jogadores por questões de lesão muscular. E não botou 2 ontem com medo de estourar, que ele falou que não botou o Luiz Araújo, né, o De La Cruz com medo de estourar. E tirou 2 também para não estourar. Porque ele também disse, tirou o né? Gerson, esqueci. Ele tirou o Gerson, depois ele tirou o Fabrício Bruno, porque ele também não quer... É como se ele tivesse uma planilha e falasse assim, esse jogador só pode jogar por tantos minutos. Então, chegou naquele momento de tantos minutos, ele tira. Ele preserva, teoricamente preserva. Mas tem uma janela de transferência. O Flamengo é um dos únicos times que não contratou ninguém nessa janela de transferência. Mas como é que tu explica isso? Um clube que tem, acho que 1 bilhão e 300 de receita, né? 25 milhões de folha salarial por mês, 300 milhões por ano, e não sabe contratar. O quê? Falta um profissional? Falta alguém do análise de desempenho? Quem está falhando aí? Eu explico que... Tem que ter um diretor técnico. O que está faltando? Júlio, o Flamengo para mapear esse mercado. O Flamengo está ficando atrás do Botafogo, que está mapeando o mercado e está contratando jogadores. Está ficando atrás do Palmeiras, que bota os garotos da base para jogar e o Flamengo não bota. E o Flamengo fica naquele caso. O que fazer? Como fazer? O time tem um analista de desempenho, isso, né? Tem os dados. Existe. Agora, se a gente... Tudo que a gente já falou hoje em relação aos outros times, o Fluminense tá contratando esses moleques novos. Bernal, um caso são desses. São promessas, né, da América do Sul. Então, o Botafogo, volta e meia, tá contratando algum garoto novo também, como promessa, né? O que acontece? Isso falando no Rio de Janeiro. O Vasco tá colocando os garotos da base para jogar. Então, o Flamengo tem 2 possibilidades. Ou ele começa a olhar para dentro do próprio clube e ver esse garoto tem potencial e tem chance de jogar no grupo principal e eu vou bancar e vai deixar o moleque lá, ele vai ter que desenvolver na cara e na coragem, na tentativa e erro. Ou eu falo, vou torrar um dinheiro, vou contratar uns 3, 4 caras pro grupo, porque eu preciso dar volume para esse grupo, porque tem 3 competições aí, os meus jogadores estão estourando tudo e não tá tendo ritmo. O primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, Júlio, quanto foi? O final do primeiro tempo tava quanto o jogo? 1-1. No final do jogo foi quanto? E você como treinador, né? Que é treinador que você é. O que você achou no primeiro tempo? O Léo Ortiz estava criando a jogada, no segundo tempo ele botou ele de terceiro zagueiro. Em que isso atrapalhou o desenvolver do Flamengo no jogo? Não, atrapalha em relação a tudo, né, Júlio? Porque assim, a sorte do Tite é que o Léo Ortiz é um jogador, no mínimo, inteligente. Porque ele teve 3 variações de jogada durante o jogo. Ele jogou como terceiro zagueiro, depois ele jogou como volante, depois ele estava quase caindo como um ponta. Então, assim, 2 situações específicas do Léo Ortiz que você já falou, a assistência, quem deu pro gol do Bruno Henrique foi o Léo Ortiz. O lance do Carlinhos, que ele ficou cara a cara contra o goleiro, foi outro lance do Léo Ortiz. Então ele tem esse passe aprofundado, ele tem a percepção de jogada, ele consegue ajudar nas laterais. É um jogador inteligente. Só que assim, a todo momento você fazer trocas, variações de tática dentro do jogo, confunde. Não confunde só o jogador, porque confunde toda a equipe como uma só. O que acontece? Não dá para ficar variando de acordo com um jogador específico. Como assim? Exemplificando. A Arrascaeta saiu. O Vitor Hugo entrou.
As características são totalmente diferentes. O Vitor Hugo, para fazer a função da Arrascaeta, ele tinha que jogar de frente com a bola. E o Vitor Hugo não estava conseguindo fazer isso. Toda hora ele estava de costas. Ele acabava sendo um jogador nulo. Aí você tem que tentar pegar com o treinador a seguinte informação. Tite, o Vitor Hugo entrou para fazer a posição do Arrascaeta de armação e de criação de jogada? Ou ele veio para cair por um dos espaços do campo e quem seria esse armador seria o Gerson, por exemplo? Só que aí você vai para uma coletiva de imprensa e aí o Tite não responde. Perguntaram isso a ele. Ele responde. Se tivesse tudo dado certo, a pergunta ia ser outra. Mas é claro, se tudo tivesse dado certo, todo mundo estava aplaudindo e dizendo parabéns, você é um gênio e seu time goleou. Mas não, seu time foi goleado. Então, assim, ele tá ali para dar a cara a bater. Eu esqueci de perguntar uma. No primeiro gol que o Botafogo fez, de quem foi aquela falha ali? Vamos começar a analisar todas as falhas de todos os gols que aconteceram na partida. Gente, mas aí cuidado para não deixar a impressão que só o Flamengo falhou. Tem que falar que o Botafogo também aproveitou, né? Não, então, quando a gente analisa uma jogada específica, você tem dois prismas. O prisma do erro, da falha, e o de quem conseguiu entender, compreender, antever essa jogada e fez a seu favor. Exemplo. Início de jogo, os times estão se estudando ainda. Todo mundo do meio do futebol sabe que o Botafogo tem um jogador chamado... O volante do Botafogo. Gregory. O Marlon Freitas. Marlon Freitas. Isso. Marlon Freitas, que para mim é o volante mais técnico que o Botafogo tem. Ele sempre faz aquele lançamento como se fosse um cruzamento por trás da defesa adversária. Dessa vez, era o Matheus Ponte que saiu por fora da jogada, recebeu na área sem marcação nenhuma. E aí tivemos mais uma vez o que no Flamengo? Uma linha de impedimento mal feita. É todo jogo, tá recorrente. É recorrente o Flamengo tomar gol de linha de impedimento mal feita. Aconteceu isso no primeiro gol. E dessa vez foi o Davi Luiz. Davi Luiz estava dando condição para o Matheus Ponte. Matheus Ponte, que há 2 semanas nem titular do Botafogo era. E hoje é a solução para o time. Para você ver como o futebol é o momento. Né? Não é piegas falar isso. Futebol é o momento. O Damian Soares, aconteceu aquele problema lá. Ele acabou saindo? O que aconteceu com ele, Thiago? Então, teve a situação. Ele está encostado? O que está acontecendo? Teve a situação, né, que ele tentou, né, cavar a ida dele pro Peñarol, né, ele não se adaptou ao futebol brasileiro, queria retornar. Só que Botafogo hoje não é o Botafogo de 20 anos atrás, né, 10 anos atrás. Não quer jogar? Não conseguiu contratar? Quero tanto. Não vai pagar? Fica encostado. E o Arthur Jorge já falou que ele não volta. Cabe a ele achar se isso é interessante ou não. No momento, ele está jogado de lado, né? Vamos ver como que vão ser as próximas cenas de capítulo. Mas aí, voltando, Júlio, essa foi a primeira situação do Flamengo específica, que foi esse gol. E aí, além disso, depois disso, só deu Botafogo. Só dava Botafogo nas transições, com o Luiz Henrique, com o Savarino, com o Igor. Eles dominavam o meio-campo. Por quê? Eles estavam dominando o meio-campo porque o Flamengo não tinha essa combatividade, né? Alan e Léo Ortiz necessitavam estar jogando mais próximo para fazer esse embate com os jogadores do Botafogo que faziam as variações. E não estava acontecendo isso. Só que a gente não pode ser pragmático ao ponto de falar o Botafogo destruiu o Flamengo. No primeiro tempo, não. Por quê? Teve esse lance do Léo Ortiz fazendo o lançamento e o Bruno Henrique marcando o gol. Depois teve o lance que a gente comentou do Carlinhos que ficou cara a cara e perdeu o gol. Teve esse lance também. Ele chutou de cabeça baixa, se precipitou e deu uma bomba. Se o Flamengo sai pro segundo tempo com 2-1 no placar, ia ser a mesma situação que eu comentei do jogo do Vasco e Criciúma. Ia ser um placar mentiroso, mas no fim das contas o que vale é o quê? O resultado. Só que aí esse é o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo, 1-1. E o segundo tempo? O segundo tempo foi um passeio total do Botafogo. E aí, já devido às condições que a gente já conversou aqui, já analisou. O Botafogo manteve o nível dos jogadores que entraram com o nível dos jogadores que saíram. O 6 por meia dúzia, mas em nível técnico. Já o Flamengo não. O Flamengo não conseguiu fazer isso. O que ele está tentando explicar, galera, é que o Flamengo tem que ter um banco de reserva à altura do time titular. E o Botafogo tem isso. Continua, Thiago. É isso, Júlio. Então, assim, o Flamengo não teve condições.
E mesmo o Flamengo não tendo condições de manter o mesmo nível quando sai o Gerson, né, por exemplo, já tinha saído o Arrascaeta, mesmo ele não tendo esse nível, o Bruno Henrique e o Carlinhos ficaram até o final do jogo, né? Eles não costumam, né, ficar os 90 minutos atuando. Mas no jogo contra o Botafogo, eles acabaram ficando até o final, porque não tinha quem colocar no banco. Não tinha alguém do banco que fosse entrar e mudar esse panorama da partida. Então é o que eu falei. Outro contrato, dá um caminhão de dinheiro, começa a contratar uns 3 ou 4 aí para agrupar, para chegar já para jogar, que foi o que o Botafogo fez. Ou você começa a fazer que nem o Abel Ferreira. Pô, vou dar chance pro moleque, vou arriscar, vou bater no meu peito e vai dar certo. Se der errado, problema. O cara tá arriscando. Ninguém pode dizer que, voltando, fazer uma comparação com o Palmeiras, que o Abel Ferreira é medroso. Ele pode ter 1 milhão de defeitos. Mas medroso ele não é. Você não pode falar que o Arthur Jorge tenta melhorar o volume e o jogo do Botafogo a cada jogo. Ele pode chamar o cara de professor Pardal, mas não dá para falar que ele é omisso. A questão é, tem técnico que mantém... A gente conversou aqui no primeiro programa do Fernando Diniz. Ele tem uma convicção, fica com aquela convicção até o fim da vida dele. O Tite tem uma convicção. E é aquela convicção daquela forma. Tá chegando num ponto que tá ficando difícil de continuar um trabalho. Chega um ponto que o atleta chega e pensa, pô, o que dá para ir além? O que dá para ganhar a partir de agora? Não sei. O técnico é um gestor de grupo. O técnico não pode ser só um cara que arma o jogo, que pensa na técnica, porque ele tem todo um staff. Ele tem um staff que pensa na parte fisiológica, pensa na parte de resistência, pensa na regeneração. Ele só está ali para se colocar, para dar a cara a tapa. E não está acontecendo isso hoje no Flamengo. Galera, nós agora vamos falar do Fortaleza e Bragantino. Mas eu queria que o Thiago desse o palpite dele. Quanto vai ser Flamengo e Bolívar, lá na Bolívia? Flamengo e Bolívar. É mais um teste para cardíaco, né? Todo mundo vai ficar na tela da TV lá apreensivo, né? Tanto os que estão torcendo a favor quanto os que estão torcendo contra. Eu acredito que o Flamengo perde, mas no fim das contas traz a classificação. Mas vai ter que ter um balãozinho de oxigênio para cada um lá. E eu, galera, eu acredito que o Flamengo consiga pelo menos um 0-0, mas vai ter que correr, o que não fez ontem. Fala pra gente, Thiago, o que você achou do Fortaleza e Bragantino? O Lion, que é segundo colocado, né, no campeonato. Nosso querido Fortaleza, né, com o trabalho do Vojvoda, né, continua aí lá nas cabeças, chegou a ser líder por um dia, né, da competição, e acredito que vai levar isso aí até o fim do campeonato. Não acredito que o Fortaleza vai cair, não. Tá chegando num nível ótimo, né, que seria o nível ótimo, tá chegando naquele ápice, né. Todos os times chegam a um nível e depois tem os decréscimos e as variações. O Fortaleza tá chegando nesse nível ainda. O Bragantino não jogou com seus titulares, e aí, teoricamente, você poderia pensar, então vai ser um jogo mais fácil, né? O Bragantino com reserva, o Fortaleza tá com os principais jogadores em campo. Não foi isso que aconteceu, não. O Bragantino fez uma partida boa, né? Bem parelha, e depois, no segundo tempo, alguns jogadores entraram, né? Para ter um volume melhor, de qualificar mais o plantel, né? Os jogadores considerados titulares entraram. Fortaleza meio que sofreu nessa partida para conseguir a vitória. Mas o que a gente vê muito nessa competição, o Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato, né, de pontos corridos, em que são 38 rodadas, é o time que sofre a toda rodada. Sofre e sabe sofrer em toda rodada. E o Fortaleza é assim. Fortaleza não perde. Fortaleza tá aí, ó. Vitória, empate e não perde. Teve até no mês passado, né, aquelas estatísticas de internacionais, de federação, apontou Fortaleza como o terceiro time com melhor campanha entre os clubes do mundo inteiro, né? O que acaba sendo um marco. Para alguns é bobeira, mas eu acho que cada evolução em um trabalho de um treinador, ainda mais num time fora de um eixo Rio-São Paulo, eu acho que é para ser comemorado, eu acho que é para ser analisado. E aí eu coloco o Fortaleza como um comparativo com o Flamengo. Dizem que o Flamengo tem jogado muito, né? A cada 3 dias, tá difícil de recuperar, regenerar. Muito que ele diz, galera, é em quantidade de jogos.
Quantitativo de jogos, gente. Jogar, literalmente. Até porque jogar, o Flamengo não tá jogando nada. Mas a quantidade de jogos está jogando bastante. Só que a questão é, o Fortaleza é o time nacional que mais atua na temporada. E ainda tem a questão da distância, gente. É Fortaleza, cara. É Nordeste. Não é aqui no Rio de Janeiro, não é São Paulo. Então imagina, se você for fazer uma pesquisa de quantidade de tempos de voo ou de pegar ônibus, a regeneração desses times, porque ontem na coletiva de imprensa do Flamengo, um dos pontos analisado pelo Tite, pela comissão dele, é que o Botafogo teve um dia a mais de recuperação. E aí, devido a isso, o desgaste dos jogadores era maior. O Fortaleza que está lá, no pé lá na cabeça do Brasil, e fica nessa variação e está jogando Sul-Americana. Foi para a Argentina jogar contra o Rosário, conseguiu um resultado bacana lá. E quanto que você acha que vai ser o jogo de volta aqui em Fortaleza? Torcida já está alucinada, tem mais de 44 mil ingressos vendidos e Fortaleza vai ganhar, com certeza. Bota aí dois no mínimo de diferença. Fortaleza vai chegar entre os principais times da Sul-Americana mais uma vez. Eu acredito em 1-0 Fortaleza, pessoal. Então, galera, nós queremos agradecer. O volume de jogo de hoje, apesar de ter demorado muito para falar do jogo do Flamengo e Botafogo, está chegando ao fim. A gente quer pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando. E segue a gente lá no Instagram, valeu? Que lá já tem os cortes dos nossos 2 primeiros programas. Obrigado, um abraço. Pessoal, é isso aí. Então, que assim como o Júlio falou, né? Agradecemos mais uma resenha 03, né? Que nós fizemos agora. E lembrando a vocês, na próxima semana, nosso programa não será na segunda-feira, porque vai ter jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então nós voltaremos com a resenha 04 na terça-feira. Curte, comenta, compartilha, @canal Volume de Jogo. Um abração para todo mundo e até mais.